E agora? Eu acho que fecha aqui. Tá gravando, Sibeli? Tá gravando, será? Sim, tá gravando. Show! Vamos lá, pessoal. Bom, a nossa tela lá em São Paulo, ela tem uma aula hoje dentro do Instituto de Neurobusiness. A Sibeli trabalha para grandes empresas, grandes marcas, grandes lojas. Vai falar para a gente sobre estudo de pesquisa científica realmente direcionado ao neuromarketing. Tá bom? Então, uma colega minha do Neurobusiness, nos encontramos no congresso, aí criamos uma amizade, vai conhecer o Amazonas, depois vamos para o Nordeste, que ela não conhece também. Vamos passar e rodar o Brasil todo, nessa equipe toda que vai estar com vocês aqui, a equipe que rodar o Brasil todo, fazendo campanhas eleitorais. Então, vamos receber a Sibeli nessa manhã. Seja bem-vinda, Sibeli. Obrigada, gente. Obrigada, Marquinhos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja bem interessante esse assunto. Não sei se todo mundo conhece pesquisas de neuromarketing e por que ela é diferente de pesquisas convencionais. Não vou dizer que é a melhor, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas também eu vou dizer que nem que é pior, mas as pesquisas de todo tipo elas se complementam. Me apresentando rapidamente aqui, o Marquinhos já deu a introdução. Eu trabalho em marketing há 20 anos e nos últimos 10 eu venho atuando em neuromarketing. Por quê? Porque eu entendi que existem mais coisas por trás de uma decisão de tomada de compra, de um voto, né? Que é bem, tem uma relação muito forte, o mesmo padrão de tomada de decisão. E tinha coisas que eu falava assim, uau, não é possível que a gente faça pesquisas tradicionais, focus group, pesquisa de quantitativa, e aponte que sim, lance esse produto, sim, esse candidato aqui é um candidato que efetivamente vai ganhar a eleição, e quando a gente vê na gôndola, quando a gente vê no mercado, quando a gente vê no resultado das eleições, é diferente. Então, essa motivação dessa diferença, essa discrepância de resultado é que me fez enveredar no neuromarketing, na neurociência. Hoje eu tenho uma empresa que só faz consultoria e experimentos de neuromarketing, e foi num congresso, efetivamente, de neurobusiness que eu conheci o Marquinhos, e a gente juntou esforços aí para que a gente consiga atender o mercado de uma forma parceira e, enfim, que traga isso, que é uma novidade, entre aspas, no mercado brasileiro, mas ela já existe há 30, 40 anos, a neurociência aplicada a negócios, tá? Eu tenho uma apresentação aqui, assim que eu começar a compartilhar, eu não vou ver mais ninguém, então, Marquinhos, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para interromper, tá? É que como eu não irei vê-los, eu não vou saber se alguém se mexeu, se alguém falou, porque eu fico com a tela tomada pela apresentação, tá? Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Neuromarketing é o nome da minha empresa, tá, gente? Então, vamos entender um pouquinho o cérebro do leitor e como é que ele funciona. A gente pensa que, os nossos pensamentos, as nossas decisões são tomadas ali. Então, assim, eu tô com fome, óbvio que eu tô passando na frente de um fast food, claro que eu vou entrar. Eu vou no supermercado, claro que eu sei que eu vou comprar os produtos mais baratos. Eu tenho um candidato que eu sei que eu vou votar nele. Mas será mesmo? Será que a gente tem tanta consciência, assim, das coisas que a gente faz? E é um pouquinho assustador quando a gente percebe que a gente não tem tanto domínio sobre aquilo que efetivamente a gente faz. Né? O que eu sempre falo, quando eu preciso da neurociência aplicada a negócios, eu não sei se para quem já trabalha com isso, aí na plateia, o Marquinhos com certeza sabe o que eu estou falando, a sensação que a gente tem é que a gente não tem controle daquilo que a gente faz. É isso, você fala assim, uau, existe um ser dentro de mim que me controla. É mais ou menos isso que acontece. Bom, Antônio Damasio, não sei se vocês conhecem, ele é um super neurocientista português, ele é super famoso mundialmente. Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Não, pode seguir. Não, tá, eu escutei um barulho. Tá. O Antônio Damasio, ele fez a seguinte citação em 2010. Entender que o ser humano é a combinação de razão e emoção
são elementos inseparáveis. Por quê? A gente acha que a gente é muito mais razão. Até existem umas brincadeirinhas aí, se a gente entrar na internet, que fala, a gente é mais razão ou mais emoção? Aí você faz aqueles testes ali, você fala, eu sou mais razão, porque o meu lado esquerdo do cérebro é mais ativo. Eu sou mais emoção, porque o meu lado direito do cérebro é mais ativo. Acho que quem nunca fez esse teste? Eu já fiz várias vezes, antes de estudar neurociência, claro, e eu achava que eu era super racional, porque o teste sempre dava para esse viés. E eu falava assim, nossa, meu lado esquerdo do meu cérebro é muito mais envolvido. Gente, isso é mentira, neuromito, assim, absurdo. Tá? Não existe isso. Nosso cérebro, ele trabalha como uma coisa só. É como um carro, não tem como dizer assim, só o escapamento está funcionando. Não, se tudo não funcionar certinho, assim como é nosso corpo também, a gente não tem a nossa máquina perfeita funcionando. Então, a razão e a emoção, elas trabalham juntas. Então, não existe, o lado esquerdo é mais razão, lado direito é mais emoção, eu sou mais racional, eu sou mais emocional. Não existe isso. Tudo depende da situação e vocês vão ver que, efetivamente, a gente, dando spoiler aqui, a gente é muito mais emoção do que razão, por mais que a gente ache o contrário muitas vezes. Então, outra fonte aqui de referência para vocês, a tomada de decisão é grandemente influenciada por processos implícitos que não necessariamente chegam à consciência. Então, o que é isso? Esse é aquele ser, aquela entidade que eu falei, que mora dentro da gente, né, que é o nosso inconsciente, que ele praticamente manda na gente o tempo inteiro, inclusive na tomada de decisão. Então, eventualmente a gente fala assim, eu comprei esse produto porque ele é mais barato, eu votei nesse candidato porque ele tem mais a ver comigo. Não é tão simples assim. Existe uma construção, a nosso inconsciente, ele é construído com base nas nossas experiências, na nossa cultura, no nosso ambiente, com as nossas crenças, e isso é construído desde quando a gente é criança. Então, essa construção, ela faz com que, eventualmente, a gente tome uma decisão e a gente fale, eu tomei a decisão por causa de preço, eu tomei a decisão porque eu acho que esse candidato, ele é melhor para o meu momento, ele vai atender mais minhas necessidades. Não é assim que funciona. É por isso que a gente vê, efetivamente, diferenças nas pesquisas eleitorais e, muitas vezes, nas urnas, como aconteceu na última eleição aqui. Bom, não é a Sibeli que está falando, é Harvard, só a Universidade de Harvard, tá? Que é uma das maiores do mundo, que revela que de 85% a 95% das nossas decisões de compra, isso serve para qualquer coisa, tá? Até assim, tipo, gostei da pessoa que está do meu lado agora ou não gostei, estou gostando do que a Sibeli está falando ou não estou gostando, são tomadas no inconsciente. Por conta de quê? Por conta de toda essa construção que eu falei que acontece na nossa vida. Então, quando a gente chega para um evento como esse que o Marquinhos está promovendo, a gente já carrega com a gente anos de história, anos de influência do ambiente, anos de influência cultural, anos de experiências. É o que eu sempre falo. Vamos dizer que eu seja a idêntica à ex-mulher do Marquinhos que ele pegou com outro. Sabe quando que ele vai ser meu amigo? Nunca. Nunca ele vai ser meu amigo. Porque eu sempre vou remetê-lo. Por mais que ele fale, não, imagina, é profissional. Gente, não é. Isso vale para emprego, isso vale para quando a gente vai fazer uma amizade, isso vale para um candidato, isso vale para tudo. Por isso que é muito legal que a gente analise o que está passando no inconsciente das pessoas para a gente direcionar a nossa comunicação e a nossa abordagem de modo que a gente consiga mitigar as objeções implícitas das cabeças dos nossos clientes, das pessoas que vão votar eventualmente num candidato. Tá? Os processos mentais conscientes e subconscientes ocorrem em prazos diferentes, permitindo que a gente tenha duas rotas para tomada de decisão. Acho que alguém já escutou falar alguma coisa similar a isso, tá? Isso veio de um ganhador do Prêmio Nobel, que eu vou falar na sequência, mas só para vocês entenderem, a rota rápida, que é o nosso inconsciente, as nossas decisões, elas acontecem de 500 a 600 milissegundos. Milissegundo, gente. Se a gente piscar, já foi um segundo. Então, assim, pensa que 95% praticamente das nossas decisões
acontecem em 500 milissegundos. Aí você fala, eu pensei. Você não pensou. Muitas vezes a informação do nosso inconsciente vem para a gente, joga para o consciente processa, para ele não ficar ali falando assim, eu sou só um mandado aqui. Ele processa essa informação e aí ele devolve para o ambiente e toma ação. Sibeli, mas a gente nunca faz uma ação consciente? Claro que sim. Vamos dizer que você tem que ler um livro, que você tem que fazer uma conta, que você tem que, nem eu estou aqui, eu estou falando para vocês, eu tenho que ter uma atenção sustentada, super dedicada para que eu não fale besteira e que para que eu siga a ordem de raciocínio para que vocês possam entender. Só que quem está aqui sentado onde eu estou, assim como o Marquinhos, que hoje vai falar o dia inteiro, a gente demanda muito esforço para a gente ter a atenção sustentada. E não é o caminho mais rápido, porque se eu tenho que falar alguma coisa de improviso, ou eu sei aquilo, ou eu tenho que pensar para falar. Se eu tenho que pensar para falar, eu vou usar a rota lenta. Eu não vou soltar uma resposta, papum, se eu tiver que processar. Por quê? Porque ela acontece acima de 600 milissegundos. Então, vou dar um exemplo aqui, como é que funciona essa rota rápida e a rota lenta. Vamos dizer que ninguém sabe andar de bicicleta aqui, tá? Ou então, quando vocês não sabiam que eram crianças, como é que funcionou? A gente sentou na bicicleta e aí a gente foi se adaptando ali, pedalando, caindo, rodinha, equilibra, pedala rápido para ter mais equilíbrio e atropela um monte de gente. Essa é a rota lenta. É assim que funciona o nosso cérebro, ele tem mais dificuldade. E por que existe a rota rápida? Porque demanda muito esforço cognitivo, tudo que a gente vai fazer para a gente ter esse esforço de aprender, de prestar atenção, de ir para lá e para cá e de tentar não cair. Então, o cérebro cria, conforme a gente vai ganhando experiência em alguma coisa, ele cria a rota rápida para que a gente tome decisões mais rápidas, para que a gente não tenha que ter todo esse processo de equilibrar a bicicleta toda vez que a gente for tentar andar. Então, é por isso que a gente tem a rota rápida. Então, assim, vira e mexe. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu não sei por que eu falei isso? Saiu, é a rota rápida. É o cérebro tentando se livrar daquele problema que eu tenho na hora, e ele soltou a primeira resposta que ele tinha ali. Óbvio, se a gente, com a idade, né, porque o nosso cérebro demora para amadurecer, geralmente até os 25, 28 anos, nosso cérebro está amadurecendo, principalmente o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte daqui da frente, que é responsável pela função executiva, que é planejamento, filtro. Então, quando a gente tem algum gap ali, né, quando a gente fala assim, putz, eu sou uma pessoa sem filtro, é porque essa parte do teu córtex pré-frontal, ela ou não foi muito bem trabalhada, ou então o seu cérebro entendeu que a rota rápida para certas situações é a melhor. E aí você, despeja a primeira resposta, e aí você é mandado embora, você perde a amizade, acontecem essas coisas, tá? Mas isso funciona para tudo na nossa vida. Então, é por isso que é importante a gente saber. Então, quando eu soltar uma resposta muito rápida, geralmente é a verdadeira, né? Sabe quando você tem aquele ato falho? Você gosta mais de azul ou verde? Se você pensar para responder, você já está indo para os seus 5%, que é essa parte da sua consciência, né? Que é essa rota lenta, e você vai processar a informação, e aí depois você vai responder. Agora, se você responde bate-pronto, tenha certeza que aquela resposta é verdadeira. A gente faz muito isso na vida, né? A gente enfia uma pergunta rápida dentro de um contexto para ver o que a pessoa responde. Quem trabalha com policial faz bastante isso. Ele insere perguntas aleatórias dentro do contexto e vê quanto tempo a pessoa demora para responder. Se respondeu rápido, geralmente porque ela foi pega de surpresa, já era, se entregou. Então, essas duas rotas, como eu falei, foram batizadas pelo Daniel Kahneman, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, tá? E ele escreveu um livro que chama Rápido e Devagar. É muito legal esse livro, tá? Para quem não conhece, eu super recomendo que as pessoas leiam, porque é uma síntese. Eu estou fazendo uma síntese do que ele efetivamente fala. Ele não é neurocientista, mas ele é um neuroeconomista, e aí ele consegue
explicar de uma maneira mais simples e mais palatável como é que é a tomada de decisão dentro do nosso cérebro. Então, ele batizou de sistema 1 a rota rápida e de sistema 2 a rota mais lenta, tá? Então, o sistema 1, que é o rápido e o inconsciente, e o sistema 2, que é lento e consciente. Como eu falei, quando a gente responde bem rápido, é o nosso inconsciente falando, que a gente demora um pouquinho mais, é o consciente. E isso, gente, de novo, vale para tudo, inclusive quando a gente fala de eleições, tá? O que a gente tem que entender é que muito pouca gente vai processar uma informação real e falar assim, tá, eu vou ver todas as propostas de todos os candidatos, vou colocar na mesa, vou fazer aqui um business plan, vou ver quem tem mais aptidão, vou ver quem tem a melhor proposta, vou ver quem pode realmente ajudar a minha cidade, meu estado, meu país. É muito difícil. Geralmente, a gente tem essas construções do nosso sistema 1. E quando a pessoa chega lá na urna, ela vota naquele que ela já vem carregando aquela carga de intenção no inconsciente dela, tá? E aí, mas eu vou falar, por que muitas vezes a pessoa declara uma coisa, uma pesquisa, e efetivamente ela faz outra na urna, tá? Porque gostar é diferente de querer, tá? Se eu falo assim, gente, estamos aqui nessa loja, vocês estão gostando, vocês gostam desse, sei lá, bolinho de mandioca com morango? Assim, gostei. Você quer? Não. São dois sistemas separados. Assim, quando a gente tem o sistema 1 e o sistema 2 dentro do nosso cérebro, a gente tem como se fosse um sistema para gostar e um sistema para querer, tá? Fazendo uma equivalência, o sistema 1, que é o nosso sistema inconsciente, é responsável pelo querer. E o sistema 2 é o sistema de gostar. Eu vou fazer uma analogia bem bobinha aqui, só para vocês entenderem. Às vezes a gente vê um post, LinkedIn, Instagram, aí você fala assim, cliquei, gostei. Isso é o sistema 2. Gostei. Agora, para você compartilhar, tá? Você tem que ter um processo, né? Então, por isso que as empresas, quem faz publicações, quer que efetivamente as pessoas compartilhem, porque efetivamente, se ela compartilha, ela parou, ela leu, ela digeriu a informação e ela quer compartilhar, ela quer espalhar aquela informação. Se é só o curtir, ela vai no sistema 1 para curtir e vai. Às vezes eu me pego assim, tipo, curtindo. Então, vamos supor, Marquinhos colocou alguma coisa, eu vejo ali o título, curtir. Agora, para eu compartilhar, só se realmente eu tiver aderência, se eu tiver gasto carga cognitiva para processar aquela informação, para efetivamente eu compartilhar, tá? E falando de neurotransmissores, também, com esses dois sisteminhas separados, quando a gente gosta, a gente tem aí disparada no nosso sistema nervoso a dopamina, que é tipo um motivador. Então, assim, a dopamina, ela motiva você a fazer as coisas. Então, assim, gostei, então eu tenho uma descarga de dopamina. Só que, às vezes, essa motivação, ela não é forte o suficiente para efetivamente votar, para efetivamente comprar. E aí, eu paro por aí. E quando acontece o voto? Quando eu tenho a dopamina, né, que é aquele neurotransmissor que motiva a gente, junto, desencadeando a liberação de serotonina, que é quando efetivamente eu voto, que é o hormônio do prazer. Hormônio neurotransmissor do prazer. Então, eu tenho a motivação forte o suficiente da dopamina que vai me fazer tomar uma ação para disparar a produção de serotonina e me dar aquela sensação de uau, tarefa cumprida. Tá? E nas eleições? Vamos lá. Nas últimas eleições presidenciais que a gente teve agora, a gente viu
teve um episódio ali, acho que foi entre o primeiro e o segundo turno, que houve uma divergência gigantesca observada entre o que aconteceu nas urnas e efetivamente o que as pesquisas relataram. Então, todo mundo ficou se perguntando assim, uau, o que aconteceu? É fraude? As pessoas mudaram de opinião? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, é tão óbvio o que está acontecendo. Se você entende um pouquinho de neurociência, você vai entender que é uma coisa meio que natural, que acontece nas empresas, que acontece na nossa vida cotidiana. Como eu falei, eu trabalhei em grandes empresas e a minha primeira experiência profissional, eu trabalhei na P&G, que é uma empresa de bens de consumo gigantesca, e imagina, a gente tinha um departamento de pesquisa dentro da empresa. Então, tudo que era feito, a gente validava com pesquisa. E eu lembro que a gente lançou um produto que foi validado, só que o que aconteceu? O produto foi um fracasso. E aí, por que ele foi um fracasso? Exatamente por isso. Porque uma coisa é gostar, as pessoas gostaram do produto. Na hora que você faz a pergunta, você faz o focus group lá, gostei, tá ótimo. Só que vai comprar? E a mesma coisa o que aconteceu nas eleições. Então, a gente teve nessa ocasião, entre o primeiro e o segundo turno, 14 pontos percentuais de diferença entre o candidato A e B. Aqui eu nem coloquei os dois efetivamente para não dar polêmica. 14 pontos é muita coisa. É muita coisa. E efetivamente, quando a gente viu o resultado da campanha, né, resultado das eleições e comparado com as campanhas, a diferença que os dois tiveram no final foi muito pequenininha. Então, nenhum instituto de pesquisa conseguiu chegar nesse número. Por quê? Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente não respeita todos esses dados implícitos que estão dentro da cabeça do eleitor. A gente pergunta, e na hora que a gente pergunta, ninguém fala com um cronômetro, tipo, 500 milissegundos, beleza, resposta válida. Não, 10 segundos, porque muitas vezes a gente pensa, as pessoas pensam para responder uma pesquisa. É só a gente pensar assim, estamos no shopping, vem alguém e fala assim, posso fazer uma pesquisinha? Você fala, não, porque já sei que vai demorar, você vai me perguntar um monte de coisa, muitas vezes que tem que pensar, teve que pensar, a gente já tem viés na resposta, porque aí você processa a informação, e na hora que você processa, muita coisa pode influenciar. Quem está te perguntando, se você acha que você vai agradar ou não aquelas pessoas que estão naquele ambiente onde você está inserido, fazer um focus group, vamos dizer, que a gente tem uma pessoa que é mais expressiva no focus group, e aí ela começa a falar, e aí todo mundo fala assim, uau, será? Se eu falar diferente, eu provavelmente vou ser o esquisito aqui. E a gente, como ser humano, né, a gente trabalha muito, a gente tende a se comportar conforme o bando. E isso é uma coisa que até de economia comportamental, que a gente tem até um caso bem famoso para quem estuda neuromarketing, eu não sei se o Marquinhos conhece, que é de um pequeno fazendeiro no Espírito Santo. Ele tinha um pasto que tinha mais ou menos 15 bois, e tinha o boi alfa ali. E o pasto dele, era enorme, mas ele tinha uma ribanceira em algum lugar e que ia para um despenhadeiro. E aí, só que ele tinha câmeras no pasto dele. Todo o pasto ele tinha câmeras. E o que ele observou? Que esse boi alfa, ele saiu andando e os outros foram atrás, porque é efeito de bando, que se chama, foram atrás, sentaram ali, ficaram passeando, de repente o boi alfa resolveu ver o que tinha lá para baixo. Na hora que ele foi lá para baixo, ele despencou e rolou. E os outros foram junto. Todos se jogaram e ele perdeu o pasto dele inteiro. Então, isso não acontece só com os bois, isso acontece com a gente. Se eu parar e olhar para cima no meio de uma avenida, daqui a pouco tem 2 olhando para cima, 3 olhando para cima, 4 olhando para cima, e aí ninguém sabe o que aconteceu ali, e está todo mundo olhando para cima. Para quem é de São Paulo ou
escutou falar de uma febre que teve dos patinetes. Então, era assim, um andando de patinete, 2 andando de patinete, daqui a pouco tinha a Faria Lima inteira andando de patinete. Então, a gente tende a se comportar como bando. Então, quando a gente faz uma pesquisa, um focus group, a gente tende a se comportar conforme os líderes que a gente identifica ali, inconscientemente também, a gente tende a se comportar da mesma forma, inclusive respondendo o que os outros respondem. E aí a gente tem um viés gigantesco. E por que aconteceu essa... Acabei falando um pouquinho mais, acho que eu já dei um spoiler aqui. Mas por que aconteceu essa diferença aqui nas eleições, né? Em pesquisa tradicional, a gente declara a nossa escolha. Ou seja, a gente usa, na maioria das vezes, a racionalidade. Ou seja, a gente usa o nosso sistema 2, que é o nosso sistema lento para responder. Como eu falei, nenhum pesquisador fica ali com o cronômetro e fala assim, uau, me responde aí que eu vou colocar aqui, para medir se você responder até 500 milissegundos. Ninguém vai fazer isso. Então, você vai te perguntar, o que você acha desse discurso aqui desse candidato? O que você acha que ele foi melhor quando ele falou de transporte ou de saúde pública? Você acha que ele mandou melhor quando ele estava falando de redução de imposto? Isso é uma chave perfeita, né? Quando o candidato está falando num debate político, ou quando ele está se apresentando numa campanha ali de TV, ou então quando ele faz um post na internet, ou então até o planejamento da campanha dele, o que a gente como eleitor, a gente fala esse sim ou esse não, e com base na construção mental inconsciente que a gente tem. Então, se a gente tem, com base nas nossas experiências, na nossa vivência, na cultura, no ambiente que a gente está inserido, match com aquele candidato, a gente vai falar assim, uau, esse cara é bom. Se a gente não dá match, e, de novo, pode ser pequenas coisas. Pode ser, como eu falei, que ele se pareça com alguém que a gente não gosta. Pode ser que, efetivamente, ele vista uma roupa que me remeta a uma situação desagradável. Pode ser que o tom de voz dele seja igual ao tom de voz da Ura da NET, que, por exemplo, eu não suporto, né? Então, são coisas que a gente inconsciente, a gente fala assim, esse não. Mas tá, se a gente não sabe o que se passa no inconsciente desse eleitor, como é que a gente vai preparar a melhor campanha para o nosso candidato se a gente não consegue identificar essas nuances, né? Óbvio que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente consegue modelar de forma que ele tenha a campanha mais perfeita possível, né? Principalmente atingindo a massa crítica de pessoas que ele deseja para ser eleito. Tá? Isso a gente só consegue com pesquisa com a neurociência aplicada. Tá? Então, os métodos, como eu falei, das pesquisas tradicionais, além de trabalhar com esse sistema consciente, tá? Que faz a pessoa pensar, e ela traz ali influências, né, de quem tá perguntando, do ambiente que ela está sendo inserida, tá? Depende da pessoa conseguir se expressar também. A gente sabe, a gente mora num país que as pessoas, muitas vezes, elas não têm uma capacidade de expressão suficiente para dizer o que ela acha. Ela não tem essa articulação. Então, você vai perguntar assim, por que você vai votar nesse candidato? Ela não sabe falar. Mas, às vezes, não é nem que ela não sabe o porquê, mas ela não consegue se expressar de maneira suficiente. Então, isso é o quê? Ela tem dificuldade para trazer o inconsciente dela para o consciente. Isso é o que os terapeutas fazem. Para quem faz terapia aqui, sabe, o terapeuta, ele começa com aquelas perguntas bestas, ele começa a cavucar, e você acha que você está ali, respondendo um papo de bar. Quando você vai ver, ele está puxando o que está dentro do seu inconsciente, né? Existe técnica para isso, por isso que eles estudam 10 anos da vida. Eles começam a extrair essas informações do seu sistema 1, que é o sistema inconsciente, para trazer a sua consciência. Então, na hora que você traz a consciência, você fala, uau! Gente, eu tenho uma amiga que ela faz terapia, ela falou para mim outro dia, faz 5 anos que ela faz terapia, ela falou assim, nossa, eu tive um insight. Eu falei, você não teve insight, você tem 5 anos
puxando devagar aquela informação para que ela chegue à sua consciência, para você consiga processar aquela informação. Agora, vamos lá, gente, numa pesquisa, se eu chego com uma pranchetinha ali, não vou no meio da rua e vou perguntar, muitas vezes, porque você vai votar no candidato A ou B, qual o atributo que você acha que mais é relacionado com esse candidato ou esse? As pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que ter uma carga cognitiva para processar o sistema 2, que é uma carga cognitiva que muitas vezes, por falta de informação, por falta de estudo, a pessoa não conseguiu desenvolver a contento. Tá? E aí ela não consegue se expressar o suficiente e articular o porquê daquela resposta. Aí você pergunta o porquê, a pessoa fala assim, porque sim, porque eu gosto. E só que quando você faz uma pesquisa de neuromarketing, uma pesquisa com neurociência, que vai medir respostas fisiológicas daquele eleitor, ele não precisa falar. Você simplesmente vai saber se é sim ou não. E por quê? Porque ele vai responder sem que ele saiba que ele está respondendo. Porque são respostas fisiológicas. Tá. Então, de novo, muitas vezes os respondentes não conseguem se expressar e falar as motivações do voto. Então, como é que eu vou modelar? Vamos dizer que o Marquinhos seja um candidato. Como é que eu vou saber se o Marquinhos, que é meu concorrente às eleições do governo de São Paulo, por exemplo, tem mais chance que eu? E por que ele tem mais chance do que eu? Ou por que eu tenho mais chance do que ele? Porque as pessoas não conseguem se expressar. Esse é um problema. Mas, se a gente fizer de novo uma pesquisa que a gente extraia dados implícitos, dados fisiológicos, eu vou saber por que as pessoas gostam mais de mim ou dele e vice-versa. E aí já vou falar aqui para vocês. Sim, a gente pode medir eu como candidata e o meu concorrente como candidato. A gente pode medir, a gente pode comparar. Isso não é antiético, porque quando a gente faz uma pesquisa, um focus group, a gente vai perguntar, o candidato A, o que você acha dele? O candidato B, o que você acha dele? A mesma coisa com o neuromarketing, a mesma coisa com uma ferramenta de neurociência aplicada. A gente pode colocar o candidato A, B e C e entender, o candidato A, quando ele fala isso aqui, super bom. O candidato B, quando fala isso aqui, não vai tão bem, mas quando ele fala sobre saúde, o cara vai muito bem. E eu tenho um gap de performance no que o candidato A é bom e no que o candidato B é bom. Então, o que eu faço? Eu pego dele o que é melhor, transfiro para mim o modelo para o meu discurso e eu começo a ter o discurso perfeito. E não é só discurso é roupa, é postura, é tom de voz, é linguajar. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu vejo um candidato que parece um ogro na rua, eu acho que você tem melhor experiência do que eu, e quando você vai ver na vida social dele, o cara é um gentleman. Por quê? Porque ele veste um personagem. E por que ele faz isso? Porque com certeza ele sabe que para agradar os eleitores, ele tem que vestir esse personagem, talvez para ele ser melhor inserido naquele grupo, e mais aceito. De novo, a gente funciona muito bem com o grupo. Né? O ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho. Até o cerebral, ele funciona, ele acontece por conta do ambiente, por conta do meio que a gente está inserido. Então, quando a gente faz parte do grupo, é muito maior a chance de você ser eleito. É a mesma coisa, vamos lá, assim, se você quer vender Harley Davidson, mas você não tem uma Harley Davidson, você não faz parte daquele bando. Se você não faz parte daquele bando, mas você quer vender para aqueles caras. Então, você, efetivamente, você tem que ter. É tatuador. Tatuador acho que é melhor. Existe tatuador que não seja todo tatuado. Por quê? Ele tem que fazer parte do bando. E é isso. Tudo bem que a tatuagem não tem como tirar depois, mas só para vocês entenderem, muitas vezes a gente tem que modelar esse candidato de forma que ele fique, lógico que não um ator da Globo, não é essa a intenção, mas a gente consegue modelar algumas coisas, sabe? Para que ele fique mais competitivo em relação aos outros. E a aplicação da neurociência em campanha de marketing ou uma campanha eleitoral, que a gente acaba com estratégias muito, muito similares, é relativamente simples. Porque hoje a gente tem, e isso foi acelerado por conta da pandemia, a gente tem ferramentas que a gente consegue dar experimentos online. Até a pandemia, um experimento de neuromarketing, você ia gastar ali 6 dígitos.
Fácil, 6 dígitos. Por quê? Porque você tinha que levar as pessoas para um laboratório, você tinha que colocar equipamento dela, uma a uma, fazer um experimento, ter o mesmo ambiente, para você não ter viés, ter a mesma pessoa que ia fazer a aplicação. Depois que você fizesse ali esse processo de experimento com 30 a 50 pessoas, porque sim, para neuromarketing, a gente precisa de uma amostra muito pequena para ter 100% de confiança na resposta, tá? Então, enquanto a gente fala assim, por exemplo, eu preciso de 1.000 pessoas para ter uma validação de uma confiança de 95% numa pesquisa. Em neuromarketing, 30, 50 é mais recomendável, a gente consegue ter 100% de confiança. Por quê? Porque a pessoa não fala resposta do neuromarketing. A gente capta dados implícitos. Então, se ela não fala, eu não tenho viés, eu não tenho viés, a resposta é verdadeira. Então, a gente, antes da pandemia, a gente usava esse arcabouço de laboratório que nasceu lá na medicina, ressonância magnética, eletroencefalograma, resposta galvânica da pele, para fazer esse tipo de experimento. Até para campanha eleitoral. Só que custava uma fortuna. Imagina, vamos fazer uma validação de um discurso para um debate, custava R$200. Uma semana você tem outro debate. E aí, como é que você faz? Mais 200 mil? Hoje, não. Você tem essas ferramentas que são muito mais simples. Você faz o upload das peças, pode ser o site do candidato, pode ser o santinho dele, pode ter vários formatos de foto, qual que é o melhor, pode ser um discurso dele, da principal mote da campanha dele, e aí a gente faz a validação. Assim, em 5 minutos a gente configura o experimento, gera um link, dispara os eleitores, se todo mundo fizer na próxima hora, em 1 hora a gente tem a resposta. E a gente já consegue avaliar e falar assim, ó, isso aqui você não pode falar não, isso aqui que você falou, reforça que você mandou bem, as pessoas gostaram mais, a gente consegue saber para onde as pessoas estão olhando, as pessoas olharam para o candidato, ou olharam para o ambiente, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de validação. E a gente consegue comparar com os concorrentes, né? com os outros candidatos. Por que é importante? Porque, se eu sei que eu preciso acelerar a minha performance ali. Tá? Então, se a gente entende o inconsciente das pessoas, a gente consegue otimizar a comunicação. Tá? Não é lavagem cerebral, não é nada ilegal, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas isso não é antiético? Não é antiético. Porque se a gente pensar em nós como pessoas, a gente já usa neuromarketing o dia inteiro. O dia inteiro a gente usa sem saber. A gente faz, o nosso cérebro, ele já faz pesquisa de neuromarketing sem usar software o tempo inteiro. Para dizer, gostei, não gostei, quero, não quero. Pô, aquela pessoa ali, ela tá mandando bem com o chefe. Vou modelar o comportamento dela para eu fazer igual, para eu me dar bem. A gente faz isso o tempo inteiro. Tá? Aqui a gente só está usando uma ferramenta de mercado para que a gente consiga otimizar aquilo que a gente entende que existe algumas falhas que a gente pode ser melhor ainda. Então, como eu falei, a pesquisa tradicional de mercado, ela se baseia em questionário e entrevista, que é o que eu digo. A gente tem influência de efeito de bando, a gente tem influência do ambiente que está sendo perguntado, do tempo que a gente tem disponível, com alguém te limitar, vou fazer pergunta, eu não vou ficar bem cabeçador, ou então eu nem sei, eu respondo qualquer coisa. E aí a gente tem todo esse viés que influencia na resposta. Mas, se a gente estuda os fenômenos biológicos, ou seja, o que se passa no inconsciente, a gente não tem viés. E é por isso que a gente tem uma amostra muito menor de pessoas para o mesmo resultado, ou um resultado até melhor. Sempre é difícil a gente conseguir numa pesquisa tradicional. Tá? Então, os estudos de neuromarketing, eles são mais fiéis, porque a gente vai identificar o que o consumidor sente, e não o que ele diz que sente. Então, de novo, você gostou, mas você gostou verdadeiramente? Então, assim, você gostou do discurso desse candidato? Gostei. Na hora que eu coloco o mesmo discurso para ser analisado por uma ferramenta de neuromarketing, que vocês vão ver aqui como é que funciona, eu falo assim,
Acho que não gostou tanto assim, não, porque ele estava viajando na maionese, porque ele estava prestando atenção não no candidato, e estava prestando atenção no que estava do lado. O nível de atenção dele estava muito pequeno, ele estava disperso. Na hora que eu perguntei em que queria votar, em que ele associou aquele candidato, ele respondeu em mais de 600 milissegundos, tipo, gostou. Então, a gente já tem alguns indícios aí que não é bem assim. Tá? E vou mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta para quem não conhece. Tá? Existem algumas ferramentas no mercado, claro. Aqui eu trabalho não é a única, tá? Mas eu vou dizer que, assim, em termos de eficiência, o que ela oferece e preço, efetivamente, ela é a mais completa do mercado. Principalmente se a gente estiver falando para experimentos rápidos, né? Porque ela envolve eye tracking, resposta implícita, associação implícita, e ela envolve a parte de mapeamento de emoções primárias, de valência positiva, tudo numa ferramenta só. O que a gente vai encontrar no mercado concorrente um faz facial code muito bem, de expressões faciais, o outro só faz teste implícito, o outro só faz eye tracking. E aí, quando você vai contratar separado, você precisa ter praticamente uma equipe que vai juntar todas as informações e precisa ter bastante dinheiro para você comprar todas separadas. Então, por isso que eu trabalho com essa ferramenta aqui, que ela chama RealEye, tá? O Eye Tracker, que é uma das ferramentas que essa ferramenta vem, uma das características que ela vem embarcada, se você pode usar o equivalente ao você usar um óculos de eye tracker. Para quem não conhece, o óculos de eye tracker tem uma câmera que ele vai medir para onde que sua pupila estava se mexendo na hora que você vê alguma coisa, e ao mesmo tempo ele filma para onde que você está olhando. Então eu consigo saber, através desse óculos, se você fixou atenção no meu rosto, se você fixou atenção no logo da empresa, se você fixou atenção no texto, agora com certeza vocês estão lendo o texto. Eu estou falando, vocês estão lendo. Mas que falem, não estou lendo. Eu sei porque eu já rodei experimento. E a gente não tem noção de como é que funciona o nosso olho. Tá? Somente quando a gente mostra assim um texto, e eu estou falando ao mesmo tempo, geralmente nosso olho ele vai não ler reto, ele lê aleatório, e a gente tem uma sensação de que não, eu li certinho, eu li linha a linha, tá tudo valendo. A gente não tem a real ideia de como é que a nossa pupila capta a informação. Depois, se a gente tiver tempo, eu vou mostrar para vocês um experimento, só para vocês verem como é que funciona o movimento da pupila das pessoas. E aí, a ferramenta que eu uso, ela capta através da webcam o movimento ocular. Então, quando eu vou fazer esse experimento que eu libero a câmera, a ferramenta não me filma, tá? E não filma mesmo. Eu falei ontem para um cliente, eu já fiz estudo para site adulto. Então, imagina se filmasse os respondentes assistindo filmes adultos. Então, não filma, eu não quero nem ver, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a pessoa. Mas o que ela faz? Ela capta o movimento dos olhos da pessoa. E como a gente tem a tela estática, ele cruza o movimento do olho com o que está acontecendo na tela. E aí eu consigo saber exatamente aonde que a pessoa prestou atenção, o quanto ela prestou atenção e para onde ela fixou o olhar dela. E é isso que me interessa, tá? O facial coding, que é o mapeamento das microexpressões faciais, que a gente consegue saber se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. Tem muita gente que fica com cara de paisagem durante o experimento, mas isso é normal, atenção, a gente está sério, não está esboçando nenhum tipo de reação, mas, eventualmente, se a gente está falando de um candidato à eleição, o respondente, ele vai entrar disposto a gostar ou não gostar. É muito difícil que a pessoa entre, ela vai esboçar algum tipo de reação, mesmo que seja negativa,
tá? Ela vai esboçar. E aí eu sei, efetivamente, o quanto que ela está apreciando aquilo que está sendo falado versus o quanto ela está odiando. A gente consegue saber. Por isso que aí, pegando esses pedacinhos, eu consigo modelar e fazer o discurso perfeito. Tá? A técnica que eu falei para vocês de resposta implícita, que é o tempo de reação que a pessoa tem para responder uma pergunta. Só que a gente faz via computador. Como é que é isso? Eu vou falar assim, o candidato Marquinhos é legal ou chato? Eu coloco as duas informações, a foto dele e escrito legal do lado esquerdo e chato do lado direito. Eu falo para as pessoas, sempre que você concordar com que a informação do lado esquerdo é a verdadeira, você vai apertar a tecla A. Sempre que você achar que a informação da direita é verdadeira, você aperta a letra L. E o software, ele vai conseguir identificar se a pessoa, qual que é a velocidade que a pessoa apertou a tecla. Tá? Então, assim, se a pessoa, vamos dizer, apertou a tecla em 10 segundos, em 4 segundos, eu já sei que a pessoa parou e pensou sobre qual resposta ela ia dar. Se a pessoa apertou um segundo, até um pouquinho maior que 600 milissegundos, e até uns 2 segundos, eu posso considerar que essa resposta é implícita. Tá? O nosso cérebro demora entre aquele processo que eu falei, de vem do sistema 1 e vai para o 2, demora até uns 2.500 milissegundos para ele fazer essa passagem. É bem rapidinho. Tá falando de 2 segundos. Até existe uma piadinha no meio do neuro, acho que eu já contei, o Marquinhos já escutou, eu vou falar de novo. Tá na praia, né? Quem é casado tá na praia. Se olhar para o lado e ver que o cônjuge olhou para alguém passando e fixou o olhar mais de 2 segundos e meio, pode bater porque processou a informação e gostou. Tá? Então, se foi só e voltou, tá tudo certo. Não fixou atenção. Essa parte não pode ensinar-se, velho. Não pode? Não, também a mulher tá aqui, senão eu tô ferrado, porra. Olha aí. Óculos escuro, Marquinhos. Óculos escuro. Óculos escuro. Óculos escuro agora. A gente tem mais 15 minutos, velho. Eu tô entregando o ouro, né, Marquinhos? Não pode. Isso, velho, mais 15 minutos. Não, tô acabando. Então, a gente consegue captar para fazer validações. Então, tem coisas que a gente não consegue descobrir, atributos que a gente consegue descobrir pelo heatmap, pelo eye tracker, eu não consigo descobrir. Então, a gente pergunta. E aí, a gente tem essa facilidade de fazer correlação através de apertar a letra A ou L. Como eu falei, a pessoa não responde nada. Ela só vai... A gente vai processar respostas biológicas dela. Tá? E o eye tracking, como eu falei, que ele detecta através da webcam aonde as pessoas direcionam o olhar, se as pessoas estão prestando mais atenção num ponto ou no outro, onde que ela está fixando mais o olhar, e a velocidade do foco. Tá? Aqui eu queria mostrar. Eu queria mostrar para vocês que isso aqui é um experimento que aconteceu no Peru, tá? Que é de eleições, das últimas eleições que aconteceram lá da Prefeitura de Lima. Um colega meu da América Latina, ele fez esse experimento. E quando vocês olham, aqui eu vou deixar ele rodar inteiro, vocês vão ver que essas bolinhas são os pontos de concentração de atenção. Quanto mais vermelha ela mais que a pessoa prestou atenção naquele ponto específico, tá? Lógico que, se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia mostrar para vocês como é que a gente compara os recortes que dá para fazer, se a pessoa olhou mais, por exemplo, mais para a moça ou para o rapaz que está falando aqui, que são os entrevistadores. Então, a gente consegue fazer isso. Mas o que é importante que vocês vejam agora é que, assim, segundo a segundo, eu consigo mapear a emoção de felicidade, que é de alegria, na realidade, que é a vermelha. Eu consigo mapear surpresa, eu consigo mapear o coeficiente de atenção e o coeficiente de atenção médio. E por que isso é importante, gente? Porque quando as pessoas, essa linha amarela está para baixo, quer dizer que as pessoas pararam, e isso aqui a gente está falando de um grupo de pessoas, tá? Não é individual. Aqui eu já tenho mais de 50 pessoas que responderam essa pesquisa. Nesses pontos, as pessoas pararam de prestar atenção por algum motivo.
Tá? Isso, e o que isso me mostra? Tem um pontinho de atenção aí. E aonde que as pessoas prestaram mais atenção, e junto com o mapeamento das emoções, eu sei que elas gostaram mais. Tá? E aí a gente tem que fazer um estudo bem detalhado para falar assim, otimiza aqui e deixa esse outro ponto aqui correndo. Eu vou liberar aqui o vídeo para vocês verem. Opa, o que eu fiz? Aparece. Agora vai. Vocês estão escutando o áudio? Não. Não, eu vou tirar meu fone aqui para você. Agora sim. Está escutando o áudio? Não, solta o vídeo. Tá. Não, Sibeli, não está funcionando. Ele dá esse estilo de mesmo, dá uns probleminhas. Eu estou escutando. O cartão espanhol também me interessa, né? É. Mas é interessante, o ponto vai marcando, conforme várias pessoas vão olhando, isso aí é o olho de 50 pessoas que olharam isso daí. Já está tudo mapeado, já. Aí não é de uma pessoa, entendeu? Aí vai vendo tudo, olha, onde o olho vai batendo, onde mais chama atenção. E aquela parte que vai andando lá, o amarelo com o vermelho, é onde vai gravando mais. O amarelo é emoção da surpresa, é isso? É, surpresa, tudo. Tu vê que pouca gente olha no rosto do candidato. Percebi isso também. Prestou atenção? Pouca gente olha no rosto dele, olha tudo em volta, olha, mas não olha muito no rosto dele. Não fixa no rosto, olhando direto para o rosto. O correto era estar olhando direto para o rosto dele. Agora ficou mais evidente. Muita concentração na barriga, né? Pois é, que eu estou vendo muito, né? Por isso que é minha candidato aí, né? Tá vendo, candidato? Enquanto barrigudo ganhou a eleição. Gente, antes, eu queria deixar um espaço aqui para vocês. Aqui tem os meus contatos, o meu LinkedIn. Terei maior prazer em compartilhar com vocês, quem entrar em contato comigo, um experimento para vocês realizarem como respondente. A gente pode marcar uma devolutiva depois para vocês entenderem melhor como é que esse tipo de ferramenta funciona. Fica super à vontade para entrar em contato. E se tiverem alguma dúvida, fico à disposição aí para responder. Tá? Sibeli, te agradecer do coração. A gente vai te encontrar no congresso agora em Manaus. Vamos lá tomar açaí lá do povo lá, andar na barquinha. Herivel, que vai estar com a gente lá também, lá em Manaus, no congresso, depois para Belém, em Recife. Te agradecer do fundo do coração, a turma toda. Vamos agradecer a Sibeli com o aplauso, por favor. Obrigada, gente. Falou, Sibeli. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom,